Olá, minha gente! Olha só, eu vim compartilhar com vocês a leitura de um livro bem interessante chamado Emoções Inteligentes. Governe sua vida emocional e assuma o controle da sua existência. Será que esse livro e esse conteúdo ele é importante nesse período de pandemia? Será que nós precisamos prestar atenção e fazer uma reflexão de como andam as minhas emoções nesse período? Então, Tiago Brunet vem com este livro nos auxiliar, nos trazer clareza quanto à importância de nós darmos atenção a esse aspecto da nossa vida. E aí ele começa... Tiago Brunet, deixa eu dizer para vocês quem é Tiago Brunet. Tiago Brunet é um coach de relacionamento. No Brasil ele está renomado, muito procurado. Ele, em suas palestras, direciona para o público religioso, né? Ele dá palestra para pastores no sentido de liderança, de melhorar a liderança desse público. E aí ele vem logo no início do livro direcionando para quem esse livro foi escrito. Eu achei bastante interessante, eu vou compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: é para você que já perdeu amizades e relacionamentos por falta de maturidade. Já aconteceu isso contigo? Se não, é para você que perdeu o emprego ou um bom negócio por falta de paciência. Você se vê assim? É para você que já se enrolou financeiramente porque não teve autocontrole. Ou é para você que tem uma vida conjugal afetada ou que teve uma vida conjugal afetada porque você não soube se colocar no lugar do outro, porque faltou empatia. Então, se você está se identificando com alguns desses personagens, é para você esse livro. E aí ele dedica aqui uma boa leitura, porque de fato, gente, esse é um livro que trouxe para mim muita clareza, né? No sentido de me compreender. E aí, já na primeira parte, ele nos convida a desenvolver o nosso nível de inteligência emocional. E aí ele começa dizendo o seguinte, que para ser feliz é preciso saber lidar com as próprias emoções, mas também com as emoções dos outros. Por que é tão importante isso, gente, quanto ter um currículo impecável? E aí ele vem nos alertar que hoje o sucesso não é medido pelo currículo que a pessoa tem, mas sim pelo grau de inteligência emocional. Já pararam para pensar nisso? Quantas pessoas insuportáveis tem no seu trabalho, que trabalham junto com você? Quantas pessoas difíceis de entendimento você tem na sua família? Quantos amigos que você acha que poderia excluir do teu círculo de amizades? Pois é, ninguém mais quer conviver com pessoas insuportáveis, né? O mercado de trabalho simplesmente não tem mais espaço para aqueles que não sabem lidar com pessoas, para aqueles que não sabem se colocar no lugar do outro, para aqueles que não sabem crescer emocionalmente, para aqueles que não sabem resolver problemas difíceis. Mas aí ele vem nos dar um conforto e diz o seguinte no capítulo 2, que nós podemos treinar as nossas emoções e nós podemos adquirir essa inteligência com treino. Que bom saber disso, né? Que bom que isso não é algo que já nasce com a pessoa, que pode ser treinado, que pode ser adquirido. E aí ele vem nos alertar que o primeiro passo é ter autocontrole, é dominar as próprias emoções. Ter autocontrole no sentido de estar numa situação difícil, se encontrou numa situação de difícil resolução, então tenha autocontrole para que você consiga tomar a decisão acertada, porque sem isso você toma decisões equivocadas no calor da emoção e aí as consequências são desastrosas. Ele alerta também que é importante que você preste muita atenção às suas portas de entrada. Quais são as suas portas de entrada? São os sentidos da gente: visão, audição, olfato, né? São as nossas portas de entrada. Observe muito bem, seja muito cauteloso e criterioso ao selecionar o que você vê, o que você lê,
o que você escuta, porque isso vai moldar o que você pensa. Essas coisas vão moldar o seu pensamento. Então, isso é muito importante. Selecione criteriosamente o que entra por as suas portas. Outro alerta que ele nos traz é que a nossa felicidade, ela nunca deve depender de algo externo, como as pessoas, por exemplo. As pessoas que são casadas, elas nunca devem colocar no cônjuge a ideia de que a felicidade está no outro. Mas e onde está a felicidade? Ela se encontra em fatores internos. É o que te motiva, é o que te faz feliz. As tuas decisões também elas são fruto do que quem é você internamente. Se você toma boas decisões, internamente você está equilibrado. E aí, gente, ele vem nos trazer outras coisas bem importantes, que aí ele frisa que para conquistar tudo que é bom, é preciso treino. Só pincelando o que eu já disse, como é que se treina? Tendo o autocontrole, selecionando bem o que entra pelos seus sentidos e entendendo que a felicidade não encontra nas outras pessoas, mas sim dentro de você. Depois ele vem relacionar quais são as 5 estratégias que devemos colocar em prática para desenvolver a inteligência emocional na vida. A primeira é ter autoconhecimento. Olha que interessante. Você precisa saber quem você é. Você precisa conhecer os seus limites. Saber o tipo de problema que você consegue resolver sozinho e o tipo de problema que você vai precisar de ajuda. Então, quando você se conhece, ajuda muito na definição das pessoas junto das quais você vai caminhar, na definição dos amigos que você vai fazer, vai te ajudar a identificar as suas debilidades e as suas fraquezas. A outra estratégia é o relacionamento interpessoal. Lembra aquela primeira história? Que hoje em dia as empresas estão selecionando candidatos muito mais em função do nível de excelência emocional do que aquela que tem um belo currículo? Pois é. Por quê? Porque tem gente que tem doutorado, tem toda a qualificação, mas ela é simplesmente insuportável, intratável. Então você precisa ter essa estratégia. Seu relacionamento interpessoal deve partir de um equilíbrio emocional para que você consiga êxito nas suas relações. A outra estratégia é sensibilidade de reconhecer as emoções em outras pessoas, o que a gente conhece como empatia. Se você não aprender a identificar as suas emoções e as dos outros, você nunca conseguirá tratar a raiz do problema. Então, muita atenção ao teu colega. A outra estratégia é você ser automotivado. Quem é aqui que precisa daquele tapinha nas costas para conseguir produzir? Se você é desses, então é preciso urgentemente mudar de rota. Porque a pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue se automotivar. Ela não faz isso, ela não produz somente quando o outro elogia ou somente quando o outro dá parabéns. Ela produz porque ela sabe do seu potencial. Outra estratégia é ter autocontrole. Lógico, cada um tem seu problema emocional a ser resolvido. Cada pessoa precisa se equilibrar de alguma forma. E se você não treinar a fim de desenvolver inteligência emocional, esses problemas vão persistir e continuar a interferir em todas as áreas da sua vida. Então é preciso ter autocontrole. Se você se viu em meio a uma situação problemática, difícil, estressante, é preciso se conhecer, se autocontrolar para conseguir decidir qual caminho você vai trilhar. Qual será a decisão mais acertada para resolver o que você precisa. E por fim, ele nos convida a ter empatia. É a 5ª estratégia. A empatia é essencial. O que é a empatia? É você ajudar a outra pessoa, né? É você se colocar no lugar do outro.
Quando você faz isso, 50% dos seus problemas se resolvem. Tente esse exercício. Procure se colocar no lugar de toda pessoa que te fizer algum tipo de mal, que te perseguir, que falar mal de você. Fazendo isso, você vai entender que atrás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. É impossível uma pessoa feliz e sadia perder o próprio tempo para ferir o outro. Consegue entender isso? E aí você vai diminuir o impacto de muita coisa. É difícil? É difícil, mas a gente consegue. Então, até a próxima, onde eu vou trazer a parte 2, que fala também sobre como desenvolver o nosso nível de inteligência emocional. Fica na paz.